Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra, diga amém. Glória a Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero te convidar nessa noite, por favor, abrir a sua Bíblia. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Quem encontrou, diga amém. Mateus, capítulo de número 14, aí você localiza o versículo de número 28. Glória a Deus. Aleluia. Deus de maravilha. Amém, irmãos? Vamos ler. O texto vai dizer assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. Andou sobre as, mais forte, andou sobre as, para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Eu vou ler de novo. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo, clamando e dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Irmãos, você pode se assentar glorificando ao nome santo do Senhor Jesus? Irmãos, nós estamos diante de um texto muito importante. E eu gosto de destacar a importância do texto que nós lemos, porque, na verdade, todas as vezes que nós vamos fazer menção da palavra de Deus na sua totalidade, nós vamos observar que toda a palavra, ela é divinamente inspirada por Deus. Então nós precisamos entender a palavra na sua totalidade. Nós precisamos evidenciar os textos bíblicos porque são reais. Não são histórias que alguém contou, mas é divinamente inspirado por Deus. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, eu vou começar a observar algo importante. Nós vamos ver aqui que nesse tempo, Jesus já estava nesta terra. Nesse tempo, Jesus já estava atuante na terra. Ou seja, o Messias que tinha sido prometido, ele estava atuante no meio de toda esta terra. E nós vamos observar que, por vezes, Jesus ele vai ensinando os teus discípulos o caminho
como se deve andar. Mas o que me chama a atenção é que Jesus, ele também observa aqui aqueles que estão ao seu lado. Eles são pessoas que precisam ali de Jesus, mas por um minuto, por um período de tempo curto, Jesus, ele olhou para os seus discípulos e disse: vai para o outro lado. Mas quando Jesus diz vai para o outro lado, Jesus, ele não vai entrar no barco. Jesus, ele não vai subir no barco como de costume, mas ele vai permanecer aonde ele está. E ele vai ali conversar com a multidão. E eu gosto de frisar isso porque existem momentos em que Jesus está entre a multidão, mas existe momento em que Jesus está sozinho, e existem momentos em que Jesus está com os seus discípulos, irmãos. O que me chama a atenção aqui é que agora Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos: vai para o outro lado, mas ele não vai entrar dentro do barco. Jesus, ele vai permanecer onde ele está. Ou talvez era algo incomum para os discípulos, mas Jesus precisava ficar naquele momento com a multidão. Ele deixa os discípulos longe, fica com a multidão. Por que Jesus fica com a multidão? Porque ele se preocupa com pessoas. Porque ele está preocupado com o andamento da vida das pessoas. Ele está observando, ele quer cuidar, ele quer zelar, ele quer estar perto, ele quer estar junto. Mas o que é interessante é que os discípulos de Jesus estavam longe, mas Jesus estava com a multidão. E a Bíblia vai dizer que logo em seguida, depois que Jesus despede os seus discípulos, ele fica com a multidão e depois ele vai tirar um período em que ele fica sozinho. Se nós formos ler aqui a parte um pouco mais acima, versículo de número 23, nós vamos observar que está escrito dessa maneira: e despedida a multidão, subiu para o monte orar à parte. Uma coisa que marcava a vida do mestre era a oração. Uma coisa que marcava a vida de Jesus Cristo era a oração. Ele se retirava sozinho porque ele queria falar com Deus. Depois de uma maratona em que ele operou milagres, depois de uma maratona em que ele alcançou muitas pessoas, em que ele pregou o evangelho para uma multidão, depois de um desgaste muito grande, Jesus, ele vai ficar sozinho para orar. Isso nos faz entender que ele vive o que ele prega. Jesus tinha falado ali para os seus discípulos: quando vocês forem orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora a Deus que te vê em secreto, e depois que você orar, ele te recompensará depois. Só que o problema é que muitos querem alcançar resultado sem antes buscar a presença de Deus. Muitos querem buscar resultados, mas não querem pagar o preço. E Jesus ali, todas as vezes, ele se retirava, ele deu exemplo. Ele queria que os discípulos fizessem o mesmo. Eles queriam que os discípulos estivessem com a mesma visão que ele tinha. Glória a Deus. E agora, observando o texto, você vai entender que Jesus, ele vai se retirar à parte para orar. E chegando ali à tarde, ele estava sozinho. Jesus estava em cima. E Jesus, ele sempre vai estar em cima. O que acontece é que muitos querem estar em cima sem antes passar pelo processo de Deus. Para chegar em cima, precisa passar por um processo. Precisa pagar preço no secreto com Deus. Tem que falar com o Senhor. Tem que buscar a presença de Deus. Tem que se derramar em lágrima. Para você estar em cima, primeiro você tem que pagar o preço embaixo. O lugar mais alto que você vai chegar é aos pés de Jesus. Porque Jesus, ele nunca vai estar por baixo de você. Ele sempre vai estar por cima.
Não diferente da vida de um homem publicano que tinha roubado muitos, e o nome dele era Zaqueu, e de repente ele estava em cima e Jesus fala: desce daí. Ele sobe na figueira e Jesus fala: desce. Você não pode estar acima do mestre, você tem que estar aos pés do mestre. Quem está aos pés do mestre alcança a resposta mais rápido do que muitos. Agora, olhando para a palavra de Deus, nós vamos entender que Jesus estava em cima do monte. E agora nós vamos ver o seguinte, que Jesus, ele estando ali orando, a buscar a presença de Deus, a falar com o Senhor. Mas é só eu que tenho a presença, só eu que faço, só eu que aconteço. Não, Jesus não pensava assim. Jesus era diferente. Ele não ficava mostrando o preço que ele pagava, ele tirava no oculto. Ele não estava mostrando o preço que ele pagava, mas o preço ele pagava sim. E a resposta de Deus no outro dia era: homens e mulheres sendo curados de quê? De enfermidade. Porque quando Jesus entrar na causa, ele cura, ele transforma, ele renova, ele enche, ele fortalece, ele tira, ele coloca, ele põe de pé aquele que está caído. A palavra de Deus, ela diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso, sabe por quê? Quando nós fazemos isso, Deus responde a nossa oração. Tem gente que quer resposta, mas não ora. Mas Deus está dizendo: se você quer resposta, vem falar comigo. Primeiramente, você vai até Deus, e depois Deus te responde. Deus, ele não fala assim: eu vou até você. Jesus, ele vai dizer assim, o próprio Senhor vai dizer: olha, achegai-vos a Deus. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Não tem como você receber de Deus sem antes ir atrás dele. Você precisa ir de encontro a Jesus. Quando você vai de encontro a Jesus, pode ter certeza que Deus, ele vai entrar com a providência na tua história. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Jesus, ele ensina na prática. Ele não só fala, mas ele faz o que ele fala. O que está acontecendo é que muitos falam, mas não vivem. Falam uma coisa, mas faz outra. O que está acontecendo é uma inversão de valores. Porque é mais fácil eu fazer aqui na frente de todos e mostrar o que eu faço, do que ir para o secreto e falar com Deus. Como é que você vai colher no altar se você não busca na oração? Eu quero uma multidão de pessoas curadas, paga o preço. Eu quero uma multidão de pessoas que sejam renovadas por Deus, pague o preço. Eu quero que pessoas saiam daqui transbordando nas asas do Onipotente. Eu quero que todos aqui saiam voando nas asas do Onipotente, paga o preço. Mas Jesus, ele vai orar. Ensino, na prática, Jesus, ele fala assim: eu vou orar, vou falar com o Pai, porque tudo que eu falo com o Pai responde. Tudo que eu falo com o Pai entra. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: se você começar a colocar na mão do Pai, o Pai vai responder, mas você precisa deixar na mão do Pai. Agora a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de se retirar a sós, num lugar à parte, aí Jesus vai descer do monte.
E o barco já estava no meio do mar. Jesus estava vendo o barco. Lá do monte, Jesus tinha uma visão ampla do barco. Jesus estava vendo que o barco começou a passar pela tempestade. Jesus está vendo a tempestade que você está enfrentando. Ei, Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que Ele está observando, sim, mas para Ele agir, você precisa deixar na mão dEle, no poder dEle, na ação dEle, e Ele tudo o fará. Aí nós vamos ver que Jesus, ele olha, ele observa, ele vê que o barco está sendo açoitado pelas ondas. Como se não bastasse o vento contrário, as ondas começam a subir por cima do barco. Os pescadores ali da situação e querem controlar, mas chega um tempo em que eles estão esgotados, porque aquele momento era o momento onde estava vindo a aflição. E quando você chega na situação de esgotamento, Jesus, ele vai por cima das águas para mostrar que ele está no controle de tudo, de encontro ao barco da tua vida. Mas não passa. Por que a tempestade não acaba? Porque Deus está ensinando. A tempestade só vai acabar depois que o professor terminar de ensinar a lição. A tempestade só vai acabar depois que ele vê que você entende que você não pode fazer mais nada, que você não pode fazer mais nada, aí ele vai entrar na sua causa. Mas enquanto nós nos achamos autossuficientes, Deus fala, deixa ele. Está achando que é autossuficiente, vai lá, continua. E Deus dá corda ainda e fala, pode ir, vai. Só que uma hora a pessoa vai começar a entender que ela não pode prosseguir sozinho. Ei, você tem que entender, eu tenho que entender, nós não podemos andar sozinhos sem a presença de Deus. A presença de Deus, ela transforma a minha vida. A presença de Deus, ela transforma a tua vida, irmãos. Você já sentiu o renovo de Deus? Eu senti. Eu quero dizer para você, Deus vai renovar a tua força a partir do momento em que você deixar tudo na mão do Senhor. Mas não passa. Por que a tempestade não acaba? Porque Deus está ensinando. A tempestade só vai acabar depois que o professor terminar de ensinar a lição. A tempestade só vai acabar depois que ele vê que você entende que você não pode fazer mais nada, que você não pode fazer mais nada, aí ele vai entrar na sua causa. Mas enquanto nós nos achamos autossuficientes, Deus fala, deixa ele. Está achando que é autossuficiente, vai lá, continua. E Deus dá corda ainda e fala, pode ir, vai. Só que uma hora a pessoa vai começar a entender que ela não pode prosseguir sozinho. Ei, você tem que entender, eu tenho que entender, nós não podemos andar sozinhos sem a presença de Deus. A presença de Deus, ela transforma a minha vida. A presença de Deus, ela transforma a tua vida, irmãos. Você já sentiu o renovo de Deus? Eu senti. Eu quero dizer para você, Deus vai renovar a tua força a partir do momento em que você deixar tudo na mão do Senhor. Jesus olha e vê e vai andando por cima das águas, no controle da situação. As águas estão abaixo do pé de Jesus. A tempestade, ela está sob o domínio de Jesus. O Senhor Jesus está no controle da tempestade, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra e debaixo da terra. Ei, não tem ninguém mais poderoso do que Ele. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é se não for por Deus. A autoridade, ela só é colocada se Deus colocar. Se Deus não quiser, não acontece. Pode bater na porta, pode pular, pode chorar, mas se Deus não quiser, Ele não institui autoridade. Só Ele tem toda a autoridade.
Só Ele tem todo o domínio, só Ele tem todo o poder, só Ele sabe a tua situação. Agora, olhando para a palavra de Deus, eu vou entender que Jesus começa a andar por cima da minha tempestade. Jesus, Ele está dizendo: eu estou andando por cima da sua tempestade. Reconheça isso. Jesus vai andando sobre os mares. E os discípulos, quando eles começaram a ver Jesus andando sobre as águas, eles começaram a ficar com medo. Eles começaram a se atemorizar. Deus está dizendo: vai tremer na base, mas Ele vai chegar. E quando Ele chegar, a resposta também chega. Andando por cima das águas, Jesus estava. E Jesus vai se aproximando do barco. E quando Jesus vai se aproximando do barco, Ele vai assumir o controle do barco. Mas antes dele assumir o controle do barco, Ele vai tirar aquele que acha que é poderoso e que pode assumir o controle do barco. A Bíblia vai dizer que Pedro, quando Jesus disse: olha, sou eu, não tem mais, Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele foi ousado. Ei, só vive o sobrenatural quem é ousado. Quem é ousado vive o sobrenatural de Deus. Pedro, ele fala: olha, mestre, manda eu andar contigo sobre as águas. É como se Jesus fizesse um chão para Pedro pisar. Jesus olha para Pedro e fala: então vem, Pedro. Você quer andar sobre as águas, Pedro? Vem, Pedro. Você quer viver o sobrenatural? Vem, Pedro, viver o sobrenatural. Você quer ver alguma coisa diferente hoje? Vem, Pedro, para a minha presença. E aí Pedro, ele vai descer do barco. Quem? Pedro, que era o capitão do barco, talvez naquela ocasião, porque ele era o mais experiente de todos. Talvez ele estava no controle do barco. Mas Jesus fala: vem, Pedro. Sai do barco, Pedro, e vem andar sobre as águas comigo, Pedro. E aí Pedro, ele fala: eu vou então. E ele começa a descer do barco e ele começa a pisar. Imagina só Pedro andando. Ele se aproxima do barco e coloca o primeiro pé e vê: opa, será que dá? E aí quando ele começa a andar, irmãos, ele começa a ver que é sólido. Ei, Deus está dizendo para mim nessa noite: olha, o sobrenatural na tua vida vai ser sólido. Ei, o sobrenatural na vida desta igreja vai ser sólido. Aí a Bíblia vai dizer que ele começou a andar. E ele observa que o primeiro pé deu. Aí vai pôr o segundo pé. Quando Pedro coloca o segundo pé, meu irmão, Pedro começa a falar: eu estou andando sobre as águas. Jesus realizou o meu projeto, aquilo que eu queria que Ele fizesse para a minha vida, Ele fez. Mas para Deus fazer, primeiro Pedro teve que abrir a sua boca. Deus só faz em quem abre a boca para falar com Ele. Se você abrir a tua boca no secreto, Deus vai honrar você. Mas você precisa entender que boca fechada não alcança vitória. Mas quem abre a boca e fala: Deus, eu quero, Deus, eu recebo, Deus, eu preciso disso, Deus, Ele faz. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. É meio que algo inexplicável, porque como é que vai explicar isso? A água, ela não é sólida. Se você pisar nela, você se afunda. Mas o que é interessante é que Pedro começou a andar sobre as águas e foi de encontro a Jesus. Foi de encontro a Jesus. Oh, remandarabassúria.
Deus, Ele quer que você vá de encontro a Ele. Deus, Ele quer que você caminhe pelo sobrenatural de Deus. Deus, Ele quer que você entenda que vai cair por terra todo o principado das trevas, todo impedimento na tua vida, todo embaraço, todo dardo inflamado, toda oração contrária vai cair por terra. A Bíblia vai dizer que Pedro começou a andar sobre as águas, irmãos. Entenda isso. É algo real. Aconteceu, porque a Bíblia é verídica. Aconteceu, é algo que aconteceu. Não é uma historinha contada pelo pai para o filho, não. Isso simplesmente é o poder de Deus manifestado. Mas só vive o poder de Deus quem quer receber poder. Mas aí a Bíblia vai dizer que Pedro começa a andar sobre as águas. Os discípulos no barco falam: vamos ver se Pedro vai. Talvez eles começam a falar: será que vai dar? Pedro, você tem certeza que você vai fazer isso? Eu vou fazer isso. Pedro, você tem certeza que esse projeto vai dar certo? E vai dar certo. Pedro, você tem certeza que a coisa vai acontecer? Ei, eu estou vendo Jesus sobre as águas. Eu creio que vai acontecer. Aí a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. E quando ele vai chegando perto de Jesus, Pedro deu alguns passos sobre as águas. Às vezes, Deus, Ele deixa você dar alguns passos no sobrenatural, mas ainda não é a totalidade do sobrenatural de Deus. Pedro começou a andar sobre as águas, e quando ele foi se aproximando de Jesus, a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele começa a sentir medo. Ele começa a desacreditar de que aquilo está acontecendo mesmo. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele, vendo que o vento estava forte e que o mar e a tempestade estavam vindo sobre ele teve medo, e depois de ter medo começou a se afundar. É interessante que começou a se afundar. A gente não começa a se afundar na água. Se você jogar alguém dentro da água do mar, por exemplo, essa pessoa não vai começar a se afundar. Ela vai se afundar de uma vez por todas. Mas Pedro começou a se afundar. Talvez na situação que você está vivendo, você está quase se afundando. Talvez na situação que você está vivendo, talvez você está falando: Deus, eu estou quase me acabando aqui. Você começou a se afundar porque tirou a visão de Jesus. Quem tira a visão de Jesus e olha para o vento se afunda. Quem tira a visão de Jesus e olha para a tempestade se afunda. Quem tira a visão de Jesus começa a se afundar. Por quê? Porque ele está sem foco. Ei, Jesus, ele precisa ser o meu e o seu foco. Sabe o que João Batista fez? Isso é importante, é interessante isso. João Batista olhou para a situação e ele disse: olha, viu? Está vendo ele? Quem? O que eu batizei aqui ontem está passando aqui na praia de novo. É interessante que João Batista começa a dizer: está vendo ele? Sim, estou vendo, eu estou enxergando. Ele é o Messias. Como assim? João Batista é o Messias? É o Messias, segui ele. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso quer dizer? João Batista, ele não estava tomando a honra para si, ele estava transferindo para Jesus. A honra não pode ser minha, a honra não pode ser sua. Nós não subiremos ao céu por sacrifício, nós não subiremos ao céu por coisas, nós não subiremos ao céu pelas coisas que nós estamos vivendo. Não, você vai subir ao céu se você aceitar o poder e a unção e a virtude de Jesus Cristo. Tem que crer. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crê, Deus, ele te salva. Eu quero colocar um tema aqui: salvação. Pedro começou a se afundar, e a Bíblia vai dizer, sabe o que, irmãos?
vai dizer que Pedro, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, ou seja, perdeu o foco, tirou a visão de Jesus, não está olhando para Jesus, começou a ir para o fundo. Só que quando ele começa a ir para o fundo, ele vai clamar. Quando ele começa a se afundar nas situações da vida, ele vai clamar, ele vai abrir a sua boca. Ele sabe que só Deus pode livrar ele daquela situação. Ele sabe que só Jesus pode livrar ele daquela situação que ele está vivendo. E aí a Bíblia vai dizer assim que ele começou a se afundar e clamou, dizendo, ele voltou para o foco. Pedro é interessante, uma hora ele sai do foco e de repente ele volta para o foco. Isso é interessante porque quando Jesus está passando pela frente do mar, ele entra no barco de Pedro. Pedro olha para ele olha para Pedro e fala, olha Pedro, faça esse barco aí, vamos para o fundo, vamos para o mar, vamos lá para frente. Ou seja, se desligou das coisas da terra, se desligou das coisas do mundo, começou a ir para o meio do mar. E aí Jesus, ele vai pregar a sua palavra. Pedro deixou que a sua vida, que o barco da sua vida fosse um altar onde se pregasse a palavra dele. E a Bíblia vai dizer que Pedro imediatamente, quando ele vê essa situação, Jesus termina de pregar, Jesus olha para Pedro e fala assim, lança a rede, Pedro. Espera aí, trabalhei a noite inteira, não apanhei nada, não peguei nada, não tem nada, não vou conseguir. E ele olha para a circunstância. Pedro, ele sempre olha para a circunstância. Jesus, ele está dizendo para mim e para a tua vida, não fique olhando para a circunstância, seja obediente à voz de Deus. Se Deus está dizendo para você, olha, lança a rede, deixa Deus te usar. Se você quer que Deus te use, deixa Ele te usar. Não queira usar Deus, mas deixa Deus usar você. Nós precisamos parar de querer usar Deus para as nossas coisas. Deus é porque eu estou aqui. Deus é porque eu falo, porque eu faço, porque eu aconteço. Não, você não é nada. Sem a presença de Deus você não é nada. O burrinho em que Jesus entrou e subiu em cima ali, o jumentinho, só era alguém porque Jesus estava em cima dele. Se Jesus não estiver em cima de você, porque Ele sempre vai estar em cima de você, Ele nunca vai estar embaixo de você. Se Jesus não estiver em cima de você, pode esquecer tudo. Pode esquecer. O jumentinho volta para casa e continua sendo um jumento. Não mudou nada. Mas aquele que permanece na presença de Deus, ele muda tudo. Aquele que permanece na unção e na virtude de Deus, ele muda tudo. Eu quero ter ousadia aqui nessa noite para dizer para você, Deus vai mudar. Se você deixar Ele ser na tua vida. Não queira para você a glória, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não tem ninguém que pode tomar a glória dele. A Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que Pedro começou a se afundar porque tirou a visão de Deus, tirou o foco de Jesus. Voltemos para o foco. A palavra de Deus nos orienta. Ei, Deus está dizendo, você precisa voltar para o foco. O foco não é as suas coisas, o foco não é o que você quer, mas o foco é Jesus. A evidência é Jesus, é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele que acontece. Sem Ele você não é nada. A Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que Pedro, ele clama porque ele volta de novo para Deus. Ele começa a olhar para Deus de novo, no desespero, no momento da angústia. Ele grita. Ele não abriu a boca assim, Senhor, salva-me. Não foi assim que ele falou. Pedro não falou assim, olha, Senhor, salva-me. Se o Senhor quiser, me salva. Se o Senhor não quiser, não me salva, não. Deus, Ele quer salvar a tua vida. Deus, Ele quer transformar a tua história. Deus, Ele quer mostrar para você que quem manda na tua história é Ele. Pedro vai gritar. Ele vai falar uma palavra naquele momento de angústia. Estou me afundando. Pescador com medo da água.
Quantas vezes você, que é pescador, tem medo da água? Pescador sabia nadar, meu irmão. Ou Pedro não sabia nadar? A Bíblia diz que Pedro sabia nadar. Versículo 21 de João, se não me falta memória, ou antes, 21, versículo 21 de João, vai dizer que Pedro, quando ele vê Jesus na praia, ele pula do barco para a praia e ele vai de encontro a Jesus. Ele sabia nadar, ele estava naquela situação, ele entrou na água e foi. Mas no momento do desespero a gente desaprende tudo. Deus, eu estou desesperado, não sei o que eu faço. Você é o melhor no que você faz, mas quando você tira o foco de Jesus, você não é nada. Você não mostra nada, você não consegue nada, porque o foco não está nele. A palavra aqui é Cristo. É o centro da minha e da tua história. Cristo é o centro da minha e da tua vida. As coisas velhas são sombra. Nós precisamos olhar para Cristo. Cristo está sobre todas as coisas. Pedro entende isso. E aí Pedro vai dizer: Senhor, salva-me. A menor oração da Bíblia, fecha parênteses ali, naquele versículo, a menor oração da Bíblia. Você acha que Deus, Ele não tem poder para agir na tua história? Precisa orar muito não. Seja objetivo. Pedro sabia o que ele queria. Ele poderia falar: Senhor, me faz andar de novo na água, me levanta daqui, faz algo sobrenatural, me tira dessa circunstância. Não, ele falou: salva-me, porque a salvação é mais importante do que tudo. Sem a salvação você não vai para o céu. Só entra no céu quem é salvo. A Bíblia diz isso. E para ser salvo não precisa muita coisa. Não precisa de negocinho, coisinha, isso e aquilo, não. Precisa ser sincero diante de Deus. Precisa viver aquilo que se prega. Precisa entender que Deus, Ele é o centro de tudo. A Bíblia vai dizer que Pedro, ele clama, e Jesus, ele se aproxima de Pedro. Primeiro a clamar é o Senhor, e Ele se aproximará de você. Abre a boca e fala com Ele, Ele vai chegar. Ele vai chegar perto de você. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele está aqui nessa noite. Se você clamar, pode ter certeza que você nunca mais vai viver aquilo que você está vivendo. Se você não quiser continuar vivendo o que você está vivendo, começa a falar com Deus. Começa a clamar, começa a buscar, começa a se dobrar, a dizer: Deus, eu te amo, porque o Senhor é na minha vida, e porque eu creio na tua essência, na tua virtude, na tua unção, no teu propósito sobre a minha vida. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se aproxima de Pedro. Jesus, ele vai com pressa para salvar Pedro, irmãos, entenda isso. Versículo 30: mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31: e logo Jesus, estendendo a sua mão. Está na mão de Deus a sua salvação. E logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Jesus, ele falou: olha, por um momento você tirou a sua fé de mim. Foi questão de segundos. A Bíblia vai dizer o quê? Logo Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, se pois o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sabe o que é a montanha? Quando Jesus fala assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, e disser a essa montanha: sai daí e se lança lá, será feito. Qual é a sua montanha? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua provação? Qual é a sua adversidade que você precisa que Jesus entre? Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para Pedro e fala: olha, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas eu duvido. Será que é mesmo? Será que é isso mesmo?
É tudo isso mesmo? Eu duvido. Não acredito não. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Espírito Santo de Deus está atuante na vida de alguém, essa pessoa está em volta, ela está ali na presença de Deus. O Espírito Santo está em volta dela. O Espírito Santo está tomando ela. O Espírito Santo está usando ela. E você disser assim: não é Deus. Não é. Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Pecado sem perdão e condenação na certa. Me chama a atenção, irmãos, que quando eu olho para esse texto, eu vou entender que Jesus, ele começa a perguntar: mas por que você está duvidando de mim? Eu sou Deus. Eu sou alguém sobrenatural. Eu tenho todo o poder. Por que você duvida que eu posso fazer? Deus, ele te usa e ele faz. Mas a glória é dele, a honra é dele, a exaltação é dele, tudo é dele, não é nada que nosso, é tudo dele. Agora a Bíblia vai dizer, sabe o quê? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Irmãos, ponto de interrogação. Alguns vão dizer que Jesus pegou Pedro no colo, levou para o barco. Pedro estava se afundando. Ô Pedro, vem aqui no meu colo, Pedro, vou te levar para o barco. Não, foi assim não, irmão. Pedro é o único que pode dizer: eu andei sobre as águas. Por um momento eu duvidei, mas eu voltei a andar sobre as águas. Sabe por quê? Quando ele está indo para o barco, ele está indo na companhia de Jesus. Jesus está aqui, Pedro está aqui. E aí Pedro começa a caminhar até o barco. Não vai deixar de viver o sobrenatural. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A tempestade só é acalmada quando Jesus entra no barco da tua vida. Estou vivendo uma prova terrível, pastor. Pastor, eu estou com muitos problemas. Eu não posso fazer mais nada. Está fora da minha mão, do meu alcance, da minha visão. Tem gente que chega perto do pastor e reclama de tudo. Mas graças a Deus que ninguém reclama aqui, né? De vez em quando só. Mas eu entendo, irmãos, que existe um momento em que Jesus, ele vai entrar no seu barco. Mas a tempestade só vai acalmar quando Jesus pisar os 2 pés no barco. Não é para entrar no teu barco pela metade, ele quer entrar por inteiro. Se você quiser só um pé de Jesus na tua vida, você não vai ter ele. Não vai ter. Jesus pode entrar aqui, põe esse pé aqui, deixa o outro aqui. Daqui o senhor não entra, faz assim, faz essa. Não. Ele quer entrar dentro do barco da tua vida. Ele quer entrar dentro do barco da tua história. Ele quer entrar dentro do barco da tua situação de vida. A Bíblia diz que ele entrou dentro do barco e acalmou o vento. A tempestade só vai acalmar se ele parar a tempestade. Porque está tudo no poder dele. Ele tem poder sobre o céu, sobre a terra e sobre debaixo da terra também. E aproximaram-se os que estavam no barco. Depois que Jesus entra no barco, todo mundo quer se aproximar dele, né? Tá, todo mundo queria, ninguém queria andar sobre as águas que nem Pedro. Sai do barco e vem para cá, Pedro. Não. Todo mundo ficou lá dentro do barco. Lá, vamos ver o que vai acontecer com Pedro. Ele vai se afogar, ele vai morrer, vai cair. Ei, quem Deus chamou não cai sem a permissão de Deus. E se cair, a Bíblia diz que de todas elas ele levanta. Se você cair 7 vezes, Deus te levanta, porque Deus sabe a circunstância da tua história. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus entra dentro do barco. E quando Jesus entra, todo mundo quer fazer parte. Jesus está aqui dentro do barco, estava lá fora, estava no monte, estava olhando, estava assistindo. E Jesus entrou dentro do barco da minha vida. Jesus, ele quer entrar dentro do seu barco, dentro da tua história, dentro da tua vida. Ele quer acalmar a tua tempestade, porque a tempestade que Jesus acalma não volta.
Quando ele acalma a tempestade, não volta. Pode ficar tranquilo que a tempestade só volta se ele permitir. Não assola o barco, não. Acalma-te vento, acalma-te tempestade, para tudo. Eu estou no barco, eu estou no controle, eu estou na situação. Jesus, ele precisa estar no controle da minha e da sua vida. Quando Jesus estava sobre o jumento, quem controlava o jumento era Jesus. O jumento vai onde eu quero. Se eu quero ir para lá, ele vai para lá. Se eu quero ir para lá, ele vai para lá. Mas eu estou no comando. Jesus precisa estar no comando da tua história. Por que eu pago o preço, pastor? Porque Jesus não está no comando. Deixa Jesus comandar o barco da tua vida para você ver só uma coisa. Acho que eu estou preocupado com a situação que o mundo está vivendo. Jesus está comigo e Deus vai me guardar. E vai te guardar também. Porque Jesus está no meu barco. Jesus está na minha casa. Jesus está na minha vida. Aí a Bíblia vai dizer que aproximaram-se do barco. Os que estavam dentro do barco se aproximou de Jesus e adoraram-no dizendo. Todos os discípulos de Jesus adoraram a Jesus e disseram assim: irmãos, olha, escute isso aqui. És verdadeiramente o Filho de Deus. Reconheça que Jesus é Filho de Deus. Reconheça que Jesus veio para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para mudar a tua casa, a tua história, a tua situação. Aí a Bíblia vai dizer que verdadeiramente és o Filho de Deus. E tendo passado para outra terra, chegaram a Genezaré. Sabe o que aconteceu? Eles só concluíram a trajetória porque Jesus estava no barco. Se Jesus não estivesse no barco, não tinha trajetória continuada. A trajetória da minha e da sua vida só continua na minha e na sua vida se Jesus estiver dentro do barco. Aí você acaba de vencer a circunstância, a adversidade, e você vai poder chegar lá no céu e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu passei por prova, fui caluniado, fui defamado, falaram de mim, mas eu cheguei aqui. Não importa o que os outros dizem de você, importa o que Jesus fala de você. Eu quero deixar esta palavra aqui para o nosso coração e dizer para você uma noite que Jesus está entrando no seu barco. E a salvação, ela chegou. Mas não é porque você é bonitinho, não. Chegou porque Jesus, ele quer chegar na tua história. Não é porque você é alguma coisa, não. Jesus chegou na sua história. É por isso que a salvação chegou na tua vida. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, amém? Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que guardem essa palavra. Deus falou comigo, Deus falou com você. Se Jesus falou com você, por favor, fala glória a Deus. Dê um glória a Deus. Jesus falou com você nessa noite, glorifique a Ele. Aleluia, Jesus. Sabe o que aconteceu com Pedro depois de tudo isso? Jesus chega no céu, ele envia o Espírito, e aí Pedro agora vai pegar a rede e vai lançar. Aí Pedro, ele vai fazer, sabe o que? Vai assumir a responsabilidade de pastor. Deus está te preparando para algo grande. Entenda isso. Deus está te preparando. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Quero adorar a Deus nessa noite. Pode ser esse louvor mesmo. Amém? Fundo musical? Amém? Então deixa aí. Glória a Deus. Senhor Deus querido, eu falei aqui o que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Estou levando nada para casa, Deus. Oh Pai, Deus, eu entreguei aqui a Tua palavra para o Teu povo, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite
Pai querido, que o Senhor venha fazer com que esta palavra entre dentro do coração de cada um aqui nessa noite. Pai querido, que eles saiam daqui transformados pelo poder da Tua palavra. Pai, que os Teus sinais venham seguir eles, ó Pai, onde quer que eles forem, porque o Senhor está no barco deles. Pai, eu posso enxergar que o Senhor vai fazer coisas grandes nesse lugar, por intermédio do Teu Espírito Santo. Eu creio nisso. Eu creio, Pai, que o Senhor vai trazer sobre cada vida o poder do Senhor. E eu quero nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor venha transmitir a Tua glória, a Tua unção, a Tua virtude, a Tua presença para o Teu povo nessa noite. Porque eles estão aqui, Pai, saciados pelo poder da Tua palavra. Porque a Tua palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da Tua boca.